Bom dia, meus irmãos. Olha essa imagem. Você sabe o que é isso? Essa frutinha aqui, para quem não conhece, não é aqui da região do Rio de Janeiro, principalmente na região da Baixada, é chamada de jamelão. Eu não sei quais outras regiões do Brasil tem essa frutinha. Olha. O meu filho de 6 anos experimentou dela e disse que essa frutinha aqui parece com gosto de uva. Ela é muito gostosa, muito gostosa. A gente come dela e fica com a língua roxa. E olha onde eu estou. Olha a altura. Eu devo estar uns 10 metros do chão. Olha isso. Olha isso. Olha a sujeira que essa frutinha faz no chão quando ela cai. Olha, essa árvore é uma árvore bem grande. Eu devo estar no mínimo uns 10 metros do chão. E ela ainda tem mais um tanto para subir. Ó. Só que eu não preciso subir tanto para poder pegar os frutos. Porque essa árvore ela é bem ruim de subir, então não tem tanta gente aqui em cima. Não sobe muita gente. Então, mesmo sem subir muito, eu já consigo encontrar frutos muito bons. Olha só. E por que eu tô aqui em cima? Olha lá. Por que eu tô aqui em cima? Hoje, diferente dos outros dias, eu decidi falar sobre liberdade. Liberdade. A gente ouve muito falar sobre liberdade. Mas liberdade de quê? Liberdade para quê? O que é essa liberdade? E quando a gente vai falar de Cristo, da missão, da cruz, a gente tem dificuldade de entender o que significa a liberdade de Cristo. E eu decidi usar essa árvore, né? Estou aqui em cima e Deus me deu uma visão, tem poucos dias, onde eu via a nossa família, a minha família, e também pode ser a sua família, como se fosse uma árvore. Uma árvore que teve uma semente plantada e talvez 1000 anos depois, essa árvore fica dando frutos e frutos e frutos e a gente não tem possibilidade de... É isso aí, comendo jamelão. Difícil subir aqui pra caramba, né? Tem muito maduro aqui em cima. Se tivesse uma bolsa, eu descia com um pouco pra você, mas eu subi sem bolsa. Eu tô aproveitando e comendo. Ah. Como é que a língua da gente fica? Então, voltando. E depois de 1000 anos, as raízes, o tronco, os galhos dessa árvore já estão formados. E você é um fruto. Você é um fruto. E como é que você faz para poder mudar de tipo de fruto? Hoje eu estou aqui comendo jamelão. E diferente de uma árvore. É nada? É nada? É mesmo, é? Valeu! Ah, valeu! Vou ficar ligado. Valeu! Gente, vou continuando. Desculpa aí, vamos voltar pro ponto de onde eu parei. O pessoal tá interagindo comigo aqui, o pessoal não tá acostumado a ver um negão desse tamanho em cima de uma árvore, deve estar achando que é macaco. E quando vê, chega de pertinho, vê que é uma pessoa e puxa assunto. Gente, então, continuando. Desculpa a brincadeira, mas dando continuidade. Diferente de uma árvore que é plantada na terra e que não consegue se mover e nem alterar as suas possibilidades de frutificar, como essa árvore aqui ela é de jamelão,
e não pode alterar o tipo de fruto que ela dá. Nós, como seres humanos, nós podemos alterar o tipo de fruto que a gente dá. Mas o problema é que, uma vez que você está plantado numa determinada terra, e aí você se esforça para poder alterar o tipo de fruto que você vai dar, mas não entende do mundo espiritual, e não entende da libertação, não entende de nada disso, o que acontece é que, por mais que você mude de ambiente, por você ter pernas e hoje ter avião, ônibus, que podem te movimentar de uma região para outra, a sua raiz continua presa no mesmo lugar. E por mais que você fuja, você está sempre produzindo o mesmo tipo de fruto. Não interessa onde você vá. Então, as coisas que você faz, aparentes, de repente você consegue até mudar. De repente você ganhou um pouco mais de dinheiro do que os seus familiares, de repente você prosperou um pouco mais, só que o seu caráter é muito semelhante. O tipo de resultado que você colhe é muito semelhante. Você acaba ficando preso sempre aos mesmos tipos de resultados. O mesmo tipo de doença, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de resultado. Divórcio, às vezes filhos envolvidos com drogas, filhos ignorantes que não respeitam seus pais e tantas outras coisas mais. Então como é que a gente faz para conseguir alterar isso? Numa linguagem um pouco espiritual, mas que seja fácil de vocês entenderem, Jesus Cristo diz que uma semente não tem como dar fruto se não morrer, se não for lançada na terra. Basicamente, essa pessoa com a qual você vem se identificando, ela demorou muito tempo para ser elaborada. Você estudou, você enriqueceu às vezes, você construiu uma vida, e aí quando você vai a Cristo, você é confrontado a abandonar a sua vida. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas elas estão tentando adaptar o Evangelho à vida delas. Elas não se adaptam ao Evangelho. E aí acaba acontecendo o quê? Você entra para a igreja e não muda. Fica 10, 20 anos e não muda. Muda o seu comportamento, muda alguns dos seus resultados, mas a sua essência continua igualzinha. É só alguém pisar no seu calo que você dá logo um soco. É só alguém apertar você na medida certa que você rapidamente cria uma crise, uma instabilidade. Você xinga, você fala mal das pessoas, você fofoca, você tem gula, você tem vícios e acha que isso é normal. Enquanto a terra continua ao seu redor toda sendo destruída. Enquanto você está preso dentro de você mesmo. E às vezes até diz que o Espírito Santo foi quem disse para você fazer ou não fazer tal coisa, que às vezes o Espírito Santo está totalmente alheio. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não obriga você a fazer o que você não quer. Alguns de nós têm um chamado muito forte, e aí Deus até insiste com um pouco mais de força, mas alguns outros nem tanto. Então, se você aprendeu que usar saia é o único jeito certo de viver, ou que usar calça é o único jeito certo de viver, no dia que você tenta colocar uma bermuda, você sente uma resistência enorme, porque você crê que o Espírito Santo mandou você não usar bermuda, mas isso é mentira. Desculpa, algumas das pessoas que ouvirem isso vão ficar ofendidas, mas a verdade é que essa foi a maneira que você aprendeu, essa foi a árvore que você foi plantado. E aí toda vez que você tenta se afastar disso, você acaba sentindo essa resistência. E ela fala com você como se fosse uma voz, dizendo não, não faz. Mas o problema é que quando você confunde isso com a voz do Espírito Santo, você tende a criar um problema enorme. Por quê? Você está preso no seu próprio ego, na própria estrutura que você criou e fundamentou a sua vida. E aí você fala que isso é o Espírito Santo. Na verdade não é. Essa é apenas a maneira como você aprendeu. Essa é a árvore na qual você está preso como fruto de uma árvore. Então você vai numa igreja ou
numa determinada comunidade religiosa e cada um tem uma maneira de se comportar. E aí você tende a crer que aquilo ali não é de Deus porque eles se comportam diferente de você. Sendo que na verdade nós estamos plantados no mesmo jardim. Nós estamos plantados no mesmo lugar espiritual. E todos nós estamos acessando níveis de libertação, cada um num nível diferente. Uns mais, outros menos. Mas você não consegue entender o que é liberdade até você perceber que tem um monte de coisa que você gostaria de fazer e não consegue. Vou te dar um exemplo. Talvez você ande de ônibus, talvez você ande de carro ou moto. Quantas vezes você, num trajeto de um lugar a outro, viu um lugar bonito ou percebeu uma promoção num determinado mercado ou alguma coisa nesse sentido e quis parar, mas por algum motivo não pôde? Quer seja por correria de trabalho, que é uma desculpa muito usada, quer seja por problemas a ser resolvido, quer seja por qualquer motivo. Você está preso. Você está preso. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Claro que você tem que trabalhar. Ah, mas eu tenho que atender. Claro que você tem que atender. Eu não estou dizendo que você não tem. Mas se você construir uma rotina que te aprisiona e que você nunca pode fazer o que te dá prazer, o que você gosta, o que você quer, esse tipo de vida é agradável? Esse tipo de vida é a vida que você escolheu? Uma vida onde você está tão pobre de possibilidade? Às vezes você está trabalhando num lugar que não gosta, está enfiado num casamento que não gosta, está lidando com filhos que você mesmo criou, mas eles estão te dando tanto problema que você não consegue saber aonde foi que você errou. E aí a gente vai falar de liberdade. O que vem a ser essa liberdade? É largar tudo? É desistir do filho? É desistir da esposa? Desistir do trabalho? Talvez passe por isso em algum momento, mas a verdade é que algumas coisas que você já construiu, você não pode desistir. Por exemplo, casamento. Casamento é eterno. Filho é eterno. Mãe, família, isso é eterno. Você não desiste. Sua família você não pode desistir. Essas coisas são presentes que Deus deu para você. Mas agora, às vezes você está num emprego medíocre, sem coragem de pedir demissão, amarrado a um monte de coisas. Às vezes você criou uma condição de vida toda presa e sustentada por essa cadeia que você está preso, e agora você está tentando se libertar e não consegue. Você não vê possibilidade. E aí entra a conversa comum, que é o que fazer? Como é que eu consigo construir, criar uma nova possibilidade? Como é que eu crio isso? Olha, gente, a possibilidade criativa, a inspiração, ela vem do Criador. Infelizmente, alguns de nós não está ligado à fonte criativa de Deus, que abre possibilidades aonde não tem. Imagina que você está precisando chegar num lugar, você não faz ideia de como, e de repente você vê uma possibilidade, aquilo surge para você como uma porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aí você vai e entra nessa porta, e você vai colhendo vários bons resultados, e você começa a entender, nossa, Deus abriu essa porta para mim. E aí, de repente, você também pode ter outra possibilidade na qual você interage e aquilo destrói a sua vida. E aí você para pensar, poxa, e essa outra porta? Será que foi Deus que abriu? Olha o resultado que eu estou colhendo, olha onde eu estou. Estou numa vida que eu não gosto. Estou numa vida desagradável, infeliz, triste. O que está faltando? Se você está num casamento, mais uma vez eu vou repetir, o que eu preciso fazer para corrigir? Porque você não pode desistir disso.
Se você está numa vida familiar destruída, onde seus parentes não te respeitam, você não respeita os seus parentes, você precisa de Cristo. Ele tem solução para tudo. Não tem nenhuma batalha que ele não perca. E voltando a falar da nossa árvore, como é que você faz para alterar os seus resultados? Quando a gente vai falar da Bíblia, a gente fala do Jardim do Éden. O Éden é um lugar maravilhoso. Uma leitura muito interessante, não vou dizer que ela é a única, é de que o Éden é um lugar espiritual, onde as árvores do Senhor são plantadas. E quando você é uma árvore plantada no Éden, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que dá fruto no tempo certo, que suas folhas estão sempre bem vivas e dá fruto mesmo na velhice, como diz o salmista. Então, se os frutos que você tem dado têm sido frutos ruins, talvez seja a hora de você ir a Cristo, porque Cristo é o caminho para o Pai. E quando você vai a Cristo, você ganha a possibilidade de alterar a região na qual você foi plantado. Às vezes você foi plantado numa terra assolada, numa terra destruída, numa terra onde os seus resultados e as suas possibilidades não são agradáveis. E aí você precisa ser alterado. Você precisa sair de uma determinada região de plantio para outra. E como você faz isso? Você não consegue ver essa árvore. Algumas pessoas, elas têm dons espirituais despertos e conseguem enxergar o mundo espiritual e conseguem notar quais são o tipo de região que você está plantado e conseguem interagir com você para poder te ajudar a mudar a região na qual você foi plantado. E aí como é que você faz para tomar a água necessária, a terra necessária, ser cuidado pelo agricultor certo? Como faz isso? Como faz isso? Bom, eu não conheço outro caminho além de Cristo. Mas o caminho de Cristo ele é complexo porque a gente tem a religião hoje e muitas das vezes ela fala mal dela mesma. E isso acaba ficando muito confuso. Então, como você faz para ir a Cristo? Você precisa, primeiramente, conhecê-lo. Como você faz para conhecer Cristo? A maior parte do que a gente sabe sobre Cristo e que é confiável está nas Escrituras, está na Bíblia, está no Evangelho. E através do caminho de Cristo, ele ensina como você faz para conseguir fazer essa alteração. Quem é o Pai? Pai é o início. Pai é o início. Você precisa voltar ao Pai. Imagina aqui criando dentro da analogia da árvore, é como se você, como fruto, assim como esse fruto aqui. Você como fruto. Esse aqui está mordido. Vou pegar outro. Algum bicho mordeu aquele ali. Você como fruto. Você sai de uma árvore, você sai da beiradinha de um galho desse aqui, ó. E você fizesse todo o caminho de volta e descesse até chegar lá na raiz. E aí quando você chegasse lá na raiz, você mudasse a sua estrutura. Você alterasse a raiz, o lugar onde você está plantado. Mas você não consegue fazer isso sozinho, você precisa se diluir na presença de Deus. Mas para isso você precisa experimentar algo que para a maioria de nós é impossível, que é a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Como Cristo diz, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. E para você nascer do Espírito, você precisa largar de ser quem você é. Ah, mas que esse papo é confuso. Ele é. Ele é. Alguns de vocês vão ver esse vídeo e não vão entender nada do que eu estou falando. Outros já estão prontos e vão entender claramente cada palavra do que está saindo da minha boca. E essa é a minha oração, para que todos vocês, a quem esse vídeo alcançar, estejam preparados para entender cada uma dessas palavras. Porque eu não vim aqui falar de mim, eu vim aqui falar de Deus, eu vim aqui falar do reino, eu vim aqui falar do mundo espiritual. E é difícil falar do mundo espiritual sem falar da natureza. Porque era a maneira como Jesus falava. Talvez o que eu estou falando não se conecte com a sua realidade, porque você está tão preso na estrutura do mundo, na construção de concreto, nos vídeos e
na tecnologia, que falar de uma árvore para você não seja possível sem mostrar uma árvore. Olha, eu estou em cima de uma para você conseguir entender o que eu estou tentando explicar. Talvez pareça um pouco confuso, mas eu peço a Deus que Ele abra a sua visão para que você entenda o que eu estou dizendo com clareza. Para que os seus resultados se alterem, você precisa ir ao Criador. E o único caminho para ir ao Criador é o caminho de Cristo. Várias pessoas vão usar o nome de Cristo sem fazer ideia do que Cristo é e do que Ele representa para nós. Mas a verdade é que quando Cristo veio na Terra, Ele observou uma terra destruída, assolada, tomada por vários espíritos, por várias árvores destruidoras, devoradoras, carnívoras, que comiam seus habitantes, que comiam seus próprios frutos, que destruíam tudo. E ele veio como fruto de uma árvore que o próprio Criador plantou. E a gente não tem condição de alterar os nossos resultados reais, os nossos resultados profundos, e entender que o mundo ainda é perfeito, que o mundo ainda é maravilhoso, que a Terra ainda vale a pena, sem você trilhar esse caminho. Cristo foi revelado aos judeus, Deus se revelou aos judeus e Ele ensinou como a gente faz para poder ser enxertado na árvore, que Ele é o próprio agricultor. Cristo é a árvore e nós somos os ramos dessa árvore. Imagina aqui, ó. Cada raminho desse aqui, ó, é uma pessoa plantada em Cristo. Olha, esse raminho aqui está dando fruto, olha que fruto bonito. Imagina que quem entende do processo de enxerto sabe que você, para poder enxertar uma planta, você corta aqui um galinho, aí você vem e pega um outro galinho assim, ó, como esse, um galinho novo, um ramo novo, tem apenas 2 folhas. Aí depois de fazer um corte, você vem aqui, ó, e enxerta. E aí você pega um ramo que não é muitas das vezes dessa árvore e planta nela. Isso é ir a Cristo. Quando você consegue entender. Cristo, Ele enxerta você numa videira. E aí você começa a dar fruto de acordo com o seu tratamento, de acordo com a estação certa, de acordo com tudo aquilo que Deus falou que você acessaria quando Ele te fez algumas promessas através da Bíblia. Gente, eu não sou louco. Eu estou em cima dessa árvore porque eu sou livre. Eu sou livre. E eu espero que você seja livre também. Espero que essas palavras façam sentido para você. E faço orações para que você esteja pronto para entender cada uma delas. Em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Cristo. E creio que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E eu falo aqui em nome de Deus. Como eu já falei no meu primeiro vídeo, é realmente muito pesado falar em nome de Deus. E vocês não têm noção da batalha espiritual de tudo que eu passo para poder conseguir me manter firme nesse propósito. E se isso fizer sentido para você, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Isso não é o que vai me motivar, eu te peço perdão se isso de alguma maneira te ferir. Mas se você não quiser curtir, achar que o vídeo fez sentido e você não gosta de curtir, não faz diferença nenhuma, o que importa é que você assistiu. O que importa é que você ouviu, o que importa é que você está recebendo da palavra de Deus. E para mim é indiferente se você curte o vídeo ou não. Não é isso que me motiva. O que me motiva é ouvir a voz do Senhor, o que me motiva é ser inspirado por Ele. E mesmo que você ache que eu sou meio doidinho, isso não vai me incomodar. João Batista, ele pregava no meio do deserto, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Imagina isso hoje. Talvez hoje isso seja como
uma pessoa falando de Deus de cima de uma árvore numa terça-feira de manhã. Fiquem com Deus. Louvado seja o Senhor e que Ele possa transbordar a paz dele no seu coração. Deixe mensagens aí nos comentários e sugestões de lugares para eu gravar. Eu espero que Deus fale comigo através de você também. Em nome de Jesus. Amém.